Indo aqui na nossa pauta, tem uma situação que aconteceu que tem a ver com o que a Helena colocou sobre a questão do sexo e não do gênero, não é isso? É o seguinte, eu vou dar a introdução, você continua, Stefane? Sim, continuo. É o seguinte, gente, só para vocês terem ideia. Um homem trans, o que é um homem trans? Que nasceu mulher e fez a transição para ser homem. Só que assim, aqui no Brasil, para fazer a cirurgia de mudança de sexo, tem uma fila gigantesca. Aqui em São Paulo, pelo menos, tem uma fila de anos. Capaz da pessoa morrer e não conseguir fazer a cirurgia de mudança de sexo, né? E aí, só que esse caso não é no Brasil, mas eu imagino que lá na Colômbia. Ó, o Guilherme Afonso mandou um superchat. Força, moça, abaixa a ciranda desses modistas aí. Obrigado, Guilherme. Essa questão aconteceu lá na Colômbia. A Colômbia, há pouco tempo, descriminalizou o aborto, tá? Mas, assim, descriminalizar não é legalizar. Descriminalizar, eles estão lá na mesma situação que o Brasil. Eles podem fazer aborto em situação de estupro, quando a mulher corre risco na gravidez e quando o bebê é anencéfalo, né, que não tem cérebro, né? Então, esse homem trans, ele foi estuprado, um estupro coletivo, então isso significa que vários homens estupraram ele e ele engravidou. E aí foi negado o aborto para ele, apesar de, né, ter tudo comprovado, que foi estupro, coisa e tal, porque disseram que ele era homem, né? Então, a lei diz que é aborto para mulher. Então, não ia fazer aborto porque ele é homem. E o médico disse para ele que ele era um viadinho e tinha sido estuprado porque ele tinha provocado os caras. E aí, Stefânia? Então, a matéria ela trata como se fosse um problema pelo fato, tem muito a ver mesmo com o que a Helena falou. A matéria trata como se isso fosse um problema pelo fato de ser uma pessoa trans, né? Como se fosse um problema de a pessoa trans não ser respeitada nos seus direitos. Mas a verdade é que o problema aí é que a gente vive em um estado de exceção. Porque se a regra fosse os direitos das pessoas serem realmente cumpridos, o cara ele ia se sentir tão obrigado a fazer o aborto. E ele, eu imagino que ele viu que a pessoa tinha uma vagina, né? Independente de questões de gênero. Ele ia se sentir tão obrigado a cumprir com a lei, a cumprir com o que. Apesar de que a gente já vê pelo fato, justamente como tu falou, de não ser legal, né? É simplesmente descriminalizado, para ver como é uma coisa assim que é assim superficial, né? Que não é realmente um direito que as pessoas, a sociedade sinta que deva ser efetivamente respeitado, né? Ele nem é legal, é só simplesmente só em alguns casos a gente não vai criminalizar, né? Mas aí, assim, eu imagino que se fosse um direito, né? E aí eu acho que é, antes de tudo, um problema das mulheres, né? Não é nem dos trans, é porque, assim, quer dizer que o direito das mulheres não está tão assegurado, né? Porque se tivesse, como eu falei, ele ia ver uma vagina, dizer, foda-se, eu vou ter que fazer isso daqui. Depois, né? Porra, pro cara ver ali que biologicamente era uma mulher e pensar primeiro essas coisas machistas, né? Que justamente é muito parecido com os ataques que a Helena sofre sendo uma mulher cis, né? Ah, é um viadinho que provocou. Podia muito bem ter dito, ah, é uma mulher que provocou. Quer dizer, tem mais a ver com as mulheres do que com o fato de ser trans, né? E até isso, assim. Por isso também que a gente não pode
Por isso que essa coisa do isso é um problema que a solução é assim, é bem anti-identitária, né? Porque para ver se os direitos não forem assegurados a todos, não é para ninguém, né? Porque, tipo, você vive numa sociedade que a maioria das mulheres sofrem pra caramba, né? Então, primeiro o travesti, né? E o homem trans, o travesti, quando resolve se assumir travesti, claro que ele vai se alinhar ao sofrimento da maioria das mulheres, né? Ele está se colocando desse jeito, ele quer não é que ele quer, mas ele se expõe, né, ele se expõe a isso por se alinhar próximo às mulheres que são a camada mais vulnerável da sociedade, né? A mesma coisa, o homem trans, ele não vai deixar de sofrer o que as mulheres sofrem porque ele se autodenomina trans, não é assim, né? Ou a gente muda toda a sociedade para que o respeito seja a regra, ou você vai estar vulnerável ao que a maioria também, ao que a maioria está, né? Como foi o que aconteceu, né? Como o direito ao aborto não está plenamente assegurado, o cara viu que era biologicamente uma mulher, mas ele pensou primeiro em simplesmente não fazer porque incomodava ele, do que na obrigação de ter que fazer, e ainda recorreu a um argumento machista, né? Ah, não, foi viadinho, ele provocou. É isso, assim, acho que... Aí o que acontece? A matéria põe a culpa, aí a matéria fica dando... Em vez de dizer isso, né? Olha, gente, estamos vivendo num estado de exceção, temos que lutar pelos nossos direitos, porque, olha, não é, em vez de colocar coisas direito, não, começa a dar voltas, as pessoas trans não têm seus direitos assegurados, ele, por ser um homem trans, não tem coragem né, não ter, o médico não respeitou, começa a dar volta, para não chegar na questão central, né? O identitarismo, ou seja, só atrapalha, né? Como a gente sempre fala. Só atrapalha. E aí a gente fala que a opressão vem a partir do sexo, vem a partir daquela pessoa ter uma vagina e não dela se expressar feminilidade. E aí falam que, porque então você é feminista radical, porque isso não tem nada a ver com feminismo marxista, porque isso não é materialista, esse tipo de coisa. E foi por isso que, inclusive, naquele vídeo o cara falou que eu era radfem, essas coisas. Só que eu apoio o feminismo radical no sentido de que eu compreendo que é uma vertente bem mais próxima da gente do que esse feminismo queer liberal que colocam, que muita gente da esquerda coloca, e que assim, que tem muitas coisas no feminismo radical que a gente pode realmente aproveitar, apesar de não ser algo que eu concorde 100% com tudo. E eu acho que as mulheres do feminismo radical sofrem uma perseguição, assim, absurda e, tipo, sem justificativa nenhuma. Então, quando eu falei que eu simpatizo com o feminismo radical e que eu acho, e que eu concordo com essa coisa da opressão ser a partir do sexo, eu recebi um monte de ataque. E a gente tem aí um caso que acaba de mostrar isso pra gente, né? Exatamente, porque um homem trans não anda de mini saia, né? Usa maquiagem, usa roupas de homem. E ainda assim foi estuprado. Porque, além de tudo, essa gentalha aí, eles entram. Em relação a essa pessoa exatamente, né? Mas assim, as mulheres lésbicas sofrem muito estupro porque eles vêm falar que vai ensinar elas o que realmente, o que é bom, né? Então, assim, é muita nojeira.